pergunta assim: ei, mas eu nunca vi matemático acreditar em astrologia. Mas não é sobre acreditar, é sobre entender. Você entende astrologia? Eu também não, mas a gente vai tentar decifrar aqui junto. E tem certeza que você vai ficar com fulano? Tenho, por quê? Porque fulano é de touro. Você já passou por esse tipo de conversa? Já ouviu pelo menos esse tipo de conversa? Pegou se perguntando, mas que a porcaria do cu tem a ver com as calças do fulano ser taurino? Entendeu? E a pessoa não poder ficar com taurino, capricorniano ou aquário, seja lá o que for. Eu tenho certeza que já passou por isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com as calças. Isso aí é coisa doida na cabeça das pessoas. A pessoa é doida, tá? Vai nessa não. Eu fico pensando assim, como é que a porcaria de uma estrela, milhares de quilômetros de distância da gente, pode dizer a hora que você tem que cagar, a hora que você tem que mijar, a hora que você vai, sei lá, transar com a pessoa, destruir um relacionamento de 15 anos da sua vida ou da vida da pessoa. Eu já vi isso acontecendo. Ah, não, porque eu transei com ele, porque o signo bateu. Tem gente que fala esse tipo de coisa. Absurdo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ficar encabulado com esse tipo de coisa. Eu odeio quando eles chegam pra mim com esse tipo de dialética, de argumento. Se você pega isso e desconsidera toda a astrologia, toda a história da astrologia, só por causa de um monte de gente que não sabe o que é astrologia e acha que sabe, tenta coisar e tenta falar e etc., aí você está desconsiderando uma ciência milenar. E ciência, e não me vem com Neil deGrasse Tyson, tá? E eu quero que Carl Sagan vai tomar no cu, ok? Com todo o respeito e admiração que eu tenho pelos dois. Realmente preciso a gente considerar todos os desenvolvimentos científicos e metodológicos que a astrologia nos proporcionou nos últimos milhares de anos. Então a pergunta é: como um campo de conhecimento milenar se tornou capa da revista Tititi? Como e por que a astrologia, que é toda essa ciência que nós falamos aí, deixou de ser ciência e se tornou uma pseudociência? Que processo ela levou para isso acontecer com ela? A pergunta é como que esse grande campo de conhecimento se relaciona diretamente com os memes da Gretchen. Para cada signo, uma cara diferente. Adoro esse meme, inclusive. Acho que muitas acreditam, e infelizmente isso é um pensamento muito comum, a astrologia não vai dizer para você o que vai acontecer na Terra. A astrologia não vai dizer por que seu pai te abandonou na infância, por que, por exemplo, que você tem um tesão azarado no seu colega de trabalho, por que você bate com o dedinho no sofá, ou na cama, ou até no fogão. Esses dias eu bati o dedinho medindo meu amigo, foi horrível. A astrologia sempre estudou, na verdade, a relação que existe entre os movimentos dos corpos celestes com os fenômenos que acontecem na Terra. É como se existisse um link, uma linha que junta os dois, e a astrologia não estuda simplesmente os corpos, como é o caso da astronomia, mas estuda a relação entre esses corpos e o que acontece aqui na Terra. Muito bem, essas relações se dão através da lei da correspondência. Os astrólogos acreditam que, como vivemos em um único sistema, tudo que acontece numa ponta da mesa afeta a outra ponta da mesa. Ou seja, tudo que acontece lá afeta aqui, e óbvio que o que acontece aqui também afeta lá, mas uma escala muito reduzida porque somos insetos perante a grandeza do universo. A lei da correspondência não quer dizer causalidade, ou seja, não quer dizer que porque aconteceu alguma coisa lá no céu, com certeza causa alguma coisa aqui no inferno, ou melhor, na Terra. Então o planeta não diz para você o que vai acontecer ou quando que vai acontecer. O planeta não é o causador dos acontecimentos na Terra. Na verdade, o planeta é apenas um sinalizador. Ele diz para você lá do céu o que está acontecendo lá no céu, e aí o astrólogo ele interpreta o fenômeno, traz para a Terra de acordo com... Nossa, tá um fedor sensacional aqui! Ele interpreta os fenômenos astrais, traz para a Terra e através dessa lei da correspondência. Então, basicamente, a astrologia é a ciência que estuda as relações entre os fenômenos celestes e os fenômenos terrestres através dos signos e suas simbologias, né? Diversos outros oráculos no decorrer da humanidade, da história da humanidade, usam dos signos astrológicos, usam da astrologia, né, para poder se encaminhar. Porque, basicamente, o que a astrologia faz, ela dá uma qualidade ao tempo.
Se eu pudesse distinguir a diferença entre astronomia e astrologia, apesar de que os dois estudam o mesmo céu, o fato de que a astrologia estuda qualitativamente o céu, enquanto que a astronomia estuda quantitativamente. O importante não é entender simples e unicamente os poderes, as leis físicas que regem sobre a questão da astrologia, mas entender que se tudo está num sistema, se tudo funciona dentro de um único sistema, de um único movimento, então existe a lei da correspondência. No próximo vídeo nós vamos desvendar um pouquinho sobre as qualidades do tempo que fala sobre astrologia, e aí a gente vai conseguir culminar nos 4 elementos básicos que compõem os 12 signos, que são terra, água, ar e fogo. Esses 4 elementos vão fazer a base da compreensão dos sentimentos humanos e dos fenômenos terrestres. Fiquem ligados!